1 Coríntios, capítulo 15, do verso 35 em diante. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de um assunto não tão simples, né, não tão explícito, mas que tem uma relação direta com a ressurreição. E a partir do verso 35 ele fala o seguinte: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas quando Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, por esse livre acesso. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, não apenas entre nós, mas em nós. Obrigado porque nós podemos nos aproximar dessa palavra com total liberdade e nos aproximar do teu trono com total confiança, Pai, pela obra realizada na cruz em nosso favor. E que nessa noite, essa palavra, ela nos leve para além da realidade natural das coisas. E que nos projete, Senhor, para um lugar e uma realidade que o Senhor tem preparado para nós, enquanto pessoas e enquanto ministério. É no nome de Jesus que nós declaramos a nossa dependência de Ti. E temos a esperança de que assim será feito para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. A gente quando fala em Páscoa, nesse período de festa, de celebração do mundo cristão, nós podemos nos deparar com uma realidade tão somente natural das coisas. Há um mundo religioso que celebra a Páscoa, que faz menção da cruz. Há um mundo que adora ouvir as mesmas mensagens a respeito de como foi trágica, como foi dolorosa, como foi pesada, penosa, né? E adora vivenciar ano após ano esses sentimentos, um sentimento quase de autocomiseração, né? Porque é isso que parte do mundo religioso sente quando olha para a imagem da cruz ou do Cristo crucificado. E não é difícil de a gente achar quem se deleite com um discurso filosófico a respeito da cruz, um discurso de uma retórica muito bem elaborada
a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, e infelizmente parece que não passa muito disso. A gente permanece no mesmo plano humano, horizontal, tratando as coisas como se tudo fosse do jeito que está aí exposto, quando na realidade o Evangelho, essa mensagem, tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus, representam um poder presente, ativo, atual, e que nos projeta para uma realidade sobrenatural. Eu jamais me contentaria em chegar aqui para falar apenas de pessoa para pessoa, sem ter a convicção de que o Espírito Santo coopera nesse exato momento com essa palavra, para ir numa dimensão muito mais profunda, para tocar em áreas em que eu jamais, nem homem algum, pode chegar, mas o Espírito Santo pode e deseja chegar, para nos trazer uma realidade que está além daquela que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Eu também fico impressionado como nós somos engenhosos e criativos para buscarmos argumentos com o intuito de negar coisas das quais nós não entendemos e não conseguimos explicar humanamente falando. Então a gente se cerca como que de uma redoma de filosofias e teorias e teologias para tentar justificar a nossa incredulidade, a nossa incapacidade de romper com a nossa carne, de romper com a nossa alma, de romper com o padrão desse mundo que aí está, para se lançar numa busca transcendente, que está explícita na palavra, mas que para alguns está inacessível, por causa das escamas da incredulidade, por causa das escamas muitas vezes do egoísmo, de uma vida centrada em si mesmo, que não lhes permite partir para o tudo ou nada com Deus, para uma renúncia, para um sacrifício. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, durante os seus dias, ele realizou muitos milagres. Seu ministério, ele foi pautado em verdades claras, objetivas, mas em manifestação do poder sobrenatural de Deus, porque Deus era com ele. Ele tentou de todas as formas nos abrir os olhos para a realidade da fé. E falando a respeito de oração, de clamor, de busca, é essa a grande pergunta que ele faz. Quando vier o Filho do Homem, porém, achará fé na terra? Ou ele vai achar uma religião? Ou ele vai achar coelhinhos da Páscoa e ovos de Páscoa em plena Páscoa, e isso dentro da igreja? Nós não podemos abrir mão da realidade que representa essa palavra e esse evangelho. De um Deus que está vivo entre nós hoje. Um Deus que fala hoje, que age hoje. Um Deus que reconcilia, um Deus que restaura. Um Deus que levanta, que cura. E alguém pode argumentar, não, mas e por que há pessoas que não são curadas? E por que há pessoas que não são libertas? E por que há pessoas que ainda vivem da mesma maneira? Esse não é um argumento lógico, irmãos. Porque, em primeiro lugar, os meus olhos precisam estar em Jesus, no autor e consumador da minha fé. Em segundo lugar, os meus olhos precisam estar na palavra.
É o meu desafio viver por esta palavra, não é pela opinião, pela crítica, pelo argumento da incredulidade. Eu não tenho dúvida de que Deus tem muito mais a falar, muito mais a se manifestar, muito mais a nos revelar. E o que nos falta é desprendimento, encarar a realidade e dizer: eu vou buscar o teu reino, Senhor. Eu quero a tua justiça até que ela se manifeste, como está descrito aqui nesse testemunho. É isso que conta para mim. Eu não tenho compromisso com a tradição humana, o meu compromisso não é com a denominação. O meu compromisso, antes de tudo, é com aquele que vive e reina para sempre. Aquele que é o inspirador por excelência desta palavra. E que deseja que nós vivamos integralmente por meio dela. Muito bem, alguns não são curados. Mas há milagres extraordinários acontecendo hoje ao redor do mundo, por aqueles que ousaram crer e manifestar essa verdade. Há pessoas sendo salvas, há pessoas sendo libertas, nesse exato momento, pelo poder de uma oração, de uma declaração de fé. O Senhor tem pressa em manifestar o seu reino a essa geração. E quando nós olhamos para esse texto, que fala a respeito de ressurreição, obviamente, nós vivemos talvez os dias mais difíceis da história para aqueles que desejam seguir a Deus e fazer a sua vontade. Porque é uma geração que de todas as maneiras tem sido arrastadas pelas ideias liberais, seculares, por essas forças históricas que estão virando a sociedade de cabeça para baixo, a família, as instituições. Falo daquelas estabelecidas por Deus, como os governos, todos aqueles que exercem autoridade têm sofrido. Porque o mundo, de fato, está mais distante de Deus. Em linhas gerais, essa é uma geração como nunca, que tem assim, sutilmente, mas paulatinamente, sem que a gente veja um retrocesso, cada vez mais assemelhada à geração de Sodoma e Gomorra. E como se isso fosse absolutamente normal. Uma geração que tem acesso à palavra, que tem acesso à pregação. Mas como se dizia antigamente, né, que se faz de ouvido mercador. Entra por um lado, sai pelo outro. De maneira que nós não sabemos onde isso tudo vai nos levar. Mas os sinais estão aí. É inconcebível um país como o Brasil, tão rico, e em todos os aspectos, não só materialmente falando, mas de gente hábil, capaz de exercer um governo, uma liderança justa. Um governo que levaria esse povo à prosperidade, que levaria esse povo ao êxito, a como chegamos pertinho de estarmos ali dentro do ranking das nações mais ricas e poderosas do planeta. De repente ver tudo isso escorrer pelos dedos, descer pelo ralo, onde se fala tanto em crise, as pessoas numa apreensão terrível.
E só há uma explicação para isso, é que a nossa nação, infelizmente, ainda não atentou para a seriedade de Deus. É verdade, muitas igrejas evangélicas têm crescido, têm prosperado, têm pregado, têm falado, mas eu me refiro à maioria da população ainda não quer saber de reconhecer os seus pecados, os seus próprios erros e se voltar para Deus, como está lá em 2 Crônicas 14, 7, versículo 14. Deliberadamente preferem viver na corrupção, preferem viver no pecado, no prazer da carne. E é por essas e outras que numa noite como essa, onde a gente, ainda que simbolicamente, celebre a ressurreição de Jesus Cristo, eu creio que a grande mensagem dessa noite não é apenas exaltarmos, enaltecermos o fato de que Ele ressuscitou, mas o fato de que Ele é a própria ressurreição. Porque antes mesmo dele morrer, lá em João capítulo 11, ele vai dizer que Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Ele é. Vida e ressurreição não é uma coisa que alcançou Jesus tão somente, mas é aquilo que Ele é para mim e para você. É uma força vital presente no nosso meio. Eu não posso ler mentes nem corações, não sou vidente, essa não é a intenção de Deus. Mas você sabe que vida você tem levado. Se você tem andado de maneira digna, vitoriosa, triunfante, se você tem conseguido estabelecer no seu coração os propósitos de Deus, se você tem conseguido caminhar em direção a esses propósitos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que você, nem eu, nenhum de nós, uma vez que nos deparamos com essa pessoa, Jesus Cristo, precisamos viver como mendigos, precisamos viver de maneira medíocre, opressa, perturbados, confusos, ansiosos, isolados, solitários. Não, esse Jesus tem uma vida excelente para nós. É uma vida abundante, uma vida vitoriosa nele, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu estou cada vez mais inconformado, me permitam, irmãos, com esse evangelho do Jesus da boca para fora. Teorizam demais Jesus, complicam demais a teologia. Como diz o sertanejo, arrudeiam demais. Quando o evangelho é uma pessoa, e essa pessoa ela está presente no nosso meio. Jesus, enquanto esteve, eu estava falando sobre isso, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele realizou muitos milagres. E Ele passou a bola para os seus discípulos. Deixou os discípulos assim na cara do gol. Porque Ele fez tudo. E Ele disse, olha, o que o Pai me deu, eu transfiro para vocês, em outras palavras. O que Ele me deu, a mesma autoridade, a mesma capacidade. Porque poder, no original, quando você vai traduzir,
é a capacidade, não é outra coisa. Quem tem poder tem capacidade de fazer. É o que Jesus está dizendo. Toda a autoridade, ela foi me dada, a capacidade, a possibilidade, aquilo que você acha que é impossível. Deus me deu condições de fazer, e eu transfiro essa autoridade para você. Portanto, vão e façam. Eu acho interessante, talvez o meu espírito esteja assim, fervilhando dentro de mim, porque essa semana eu abri a palavra para um grupo de líderes e recitei um texto. E alguns olharam para mim e disseram, não, mas é porque essa porção aqui do Evangelho foi colocado depois. Embora essa seja uma de tantos outros testemunhos e relatos bíblicos a respeito do poder de Deus, do enchimento com o Espírito Santo, de curas e milagres que os apóstolos realizaram, de que os sinais seguiriam os que crescem, e que saiu da boca do próprio Jesus dizendo, obras maiores vocês farão. Esses homens olharam para mim e disseram, não, mas esse capítulo foi introduzido depois. Então rasgue, meu amigo. Rasgue, não fique procurando uma desculpa, porque você não crê, e é exatamente por não crer que você nunca verá. Porque eu prefiro ser apartado da vida de Deus, e Deus permanecer verdadeiro como Ele é, na íntegra, do que eu ficar arranjando desculpa e argumento para despojar o poder que pertence a Ele. Deus me livre a anular a verdade dessas Escrituras, para que eu saia bem na fita, para que eu fique bem na foto. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a grande questão aqui, igreja, é o nosso próprio bem. Porque o diabo é o mais interessado em que a gente viva de forma rasteira. Ele é o mais interessado e ele não faz questão de, para isso, usar às vezes a própria igreja. Com essas ideias humanistas, carnais, seculares, para nos manter assim como que batata dentro de uma panela fervendo e pressionada. E o meu compromisso aqui com você, com a minha própria vida, é de reconhecer que o mesmo poder que esteve sobre Jesus, Ele está hoje aqui entre nós. De fato e de direito. Porque Jesus conquistou. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está aqui dentro de mim nesse momento. Todo o potencial da vida e da ressurreição habita naqueles que um dia receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se esse poder não se manifesta, é porque nós temos sido tímidos. Talvez nós venhamos sendo enganados. Mas não é culpa de Deus, não é culpa da sua palavra, não é culpa do Espírito. E eu olho para os discípulos e vejo que nós não somos muito diferentes, porque em várias ocasiões Jesus sofreu por causa da incredulidade e da timidez deles. Jesus chegava a suspirar. Até quando eu vou estar com vocês? Homens de pequena fé. Até quando vos sofrereis?
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer a você que tudo pode ser diferente se você crê de fato que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Tudo na sua vida pode ser diferente, em todas as áreas da sua vida. Deus quer entrar, Ele quer se revelar a você, revelar os sonhos dEle, os ideais dEle. Ele é o mais interessado em que você conheça a riqueza que há aqui nessa palavra, a riqueza que há na vida de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. O diabo não tem nenhum interesse que você conheça isso. O mundo não tem nenhum interesse que você conheça essa verdade. Mas Deus, se Deus fica ansioso, Ele está ansioso para se derramar sobre você e sobre mim. Quebrar barreiras, quebrar ideias, paradigmas e nos levar a uma outra dimensão de vida. Uma dimensão de plenitude, de abundância em todos os sentidos. Jesus, depois que Ele morre, o seu corpo deveria, pelo que comumente acontecia na época, deveria ter sido deixado ali na cruz. Que era isso que acontecia com os condenados à crucificação. Ou eles ficavam ali pendurados na cruz para que os abutres viessem comer, ou então o corpo era retirado e era jogado num local fora dos muros da cidade, chamado Guena. Era uma espécie de lixão. Nesse lugar, uma característica interessante é que o fogo era contínuo, E é esse lugar que Jesus usa como exemplo para o inferno. O Guena não é um inferno, é um símbolo do inferno. E Jesus usa isso como exemplo. Você imagina um lixão fora dos muros de Jerusalém, todo o lixo da cidade era posto ali, havia um fogo permanente. O que não fosse queimado, os bichinhos, os tapurus iriam comer. E Jesus algumas vezes usou esse lugar como símbolo da condenação eterna. Quando ele diz assim: se tua mão te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no céu sem um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no Guena, onde os vermes comerão e o fogo não se apagará. Ou Jesus deveria ter sido deixado lá na cruz, ou ele deveria ter sido jogado aleatoriamente nesse lixão. Mas o que acontece? O corpo de Jesus, ele é reclamado. Ele é pedido. José de Arimateia vai lá, pede o corpo de Jesus para enterrar, para livrar Jesus dessa corrupção, porque Jesus de fato era rei. Filho de Deus, jamais iria ser lançado desse jeito, ou tratado desse jeito. E profeticamente, Nicodemos, que foi aquele que foi ter com Jesus às escondidas, também chega junto com uma quantidade considerável de especiarias para poder, segundo o costume, embalsamar o corpo de Jesus. Jesus é sepultado como uma pessoa honrada e honrosa. O relato bíblico vai dizer que o túmulo em que ele foi sepultado, colocado, não havia sido usado ainda. Quer dizer, para mostrar, de fato, o caráter especial do sepultamento de Jesus, e que era um lugar, num jardim. Quer dizer, não era simplesmente uma tumba qualquer. Era um lugar especialmente separado e que foi comprado para que Jesus fosse colocado ali.
Aí no primeiro dia da manhã, chega Maria Madalena e vai em busca do corpo de Jesus. E ela acha que ele está ali, ela está sofrendo muito, ela está angustiada, talvez os olhos cobertos de lágrima. Mas ela não tem noção, né? João vai dizer que 2 anjos estão ali dentro do túmulo, sentados, e ela está chorando na entrada do túmulo. E quando ela olha para dentro, ela vê esses homens, e logo em seguida Jesus aparece atrás dela, como nós vimos no início. Ela não consegue reconhecer Jesus, mas o fato é que a glória de Deus em todo o tempo já começa a se manifestar ao redor da pessoa dele. E ele começa agora a aparecer aos seus discípulos, só que com um corpo glorificado. E os discípulos estão reunidos numa casa, e de repente Jesus aparece no meio deles. A Bíblia ela faz tanta questão de nos mostrar os detalhes aqui. Diz que as portas estavam trancadas. Estando as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles. Um corpo glorificado. Que espécie de corpo é esse, né? E muita gente já escreveu a respeito disso. Muitas teses de doutorado a respeito desse corpo glorificado de Jesus. Mas o fato é que é algo de uma outra natureza, porque embora ele tenha atravessado e chegado ali e conversado com os discípulos e tal, ao mesmo tempo ele é capaz de pedir alguma coisa para comer. Agora me explique, que glória é essa, que grandeza é essa, que realidade é essa, como é que você vai achar justificativa para isso, humanamente falando? É inconcebível. Onde a razão para, a fé precisa continuar, irmão. Fé é isso. Chega um momento em que a gente não consegue mais concatenar as ideias. Mas o Espírito que habita em mim e em você precisa ter vazão, precisa ter liberdade, precisa ter autonomia, para continuar confirmando, mesmo aquilo que eu não entendo com a cabeça, meu Espírito me leva a crer que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo, que não há nada impossível para Ele. Que Ele não está esperando uma hora de voltar, porque Ele disse, não vos deixarei órfãos. Ele está entre nós por meio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a situação que está errada na sua vida, qual é a situação que está descontrolada na sua vida, desorganizada, eu não sei. Mas uma coisa eu te garanto, a culpa não é de Deus, não é da palavra, não é do Espírito Santo, não é da igreja, não é do seu pastor. É você quem precisa se posicionar, assumir um compromisso de intimidade com Deus e deixar que Ele conduza o seu caminho. Deus é real, Ele está vivo. Ele prometeu uma vida abundante. Eu não quero viver menos do que isso. Eu quero a plenitude que Ele me prometeu. Nem que seja para que lá na frente eu tenha que entregar minha vida por Ele. Mas eu não vou viver à mercê do mal. Eu não vou baixar minha cabeça para o mundo. O meu Jesus Cristo está vivo hoje, aqui presente. Aleluia. Aplauda o Senhor mesmo, porque Ele é digno. Ele conquistou esse direito. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo é grande, poderoso. Permita que Ele mude a sua realidade.
Uma coisa é fato. Não adianta desespero. Talvez essa realidade não seja mudada, que você precisa num estalar de dedos. Porque alguns milagres Deus realizou instantaneamente. Não precisou nem ir lá, não precisou nem impor as mãos, nada. Ele deu uma ordem e aconteceu. Outros milagres foram processuais. Ele precisou cuspir no chão, fazer uma laminha, colocar nos olhos do sujeito. E aí, você está vendo? Não, estou vendo pessoas como árvores andando. Pessoa não é árvore. Então vem cá, meu filho, deixa eu aplicar uma segunda unção na sua vida. E a partir dali a pessoa passou a viver e a enxergar claramente. Algumas coisas na nossa vida são processuais, mas há um caminho que Ele estabeleceu. E é por esse caminho que nós precisamos nos posicionar, porque a palavra diz que nem o louco errará esse caminho. Você precisa se desprender das coisas que ainda te prendem a essa realidade. Você precisa se soltar para se lançar nessa busca, nesse projeto que Deus tem para nós. E uma coisa é fato, não pense que é fácil. E pelo andar da carruagem vai ficar cada vez mais difícil, porque a todo instante nós vemos uma novidade, né? Nós temos um inimigo extremamente criativo. O diabo, ele não brinca em serviço. Ele usa de todos os meios para nos tirar dos propósitos de Deus. Ele não vai descansar enquanto a gente estiver vivendo o melhor de Deus. Mas uma coisa é certa. Quando Jesus disse que Ele é a ressurreição, na verdade, esse poder, essa vida dele, ela está disponível para nós. Qualquer um que se dispuser a buscá-lo, certamente vai ter um encontro com essa realidade sobrenatural. Qualquer um. Deus não ressuscitou por pessoas especiais em particular. A ressurreição de Cristo foi um evento tão retumbante assim que eu fico imaginando a reverberação no cosmos como um todo, sabe? Um inferno tremendo. Imagine quando ele desceu às partes mais baixas da terra, tomou as chaves da morte, do inferno. Tem gente que diz que não. Não, que conversa é essa que Jesus foi no Hades? Eu não vejo problema nenhum. Eu não imagino um lugar que Jesus não possa entrar. Não existe um lugar que... O inferno que se acoe. E Ele distribuiu dons a cada um de nós. Eu fico imaginando quantos balaios de dons não tem, só esperando aqueles que querem. Só esperando aqueles que busquem. Frutos do Espírito Santo, que coisa maravilhosa, né? A gente tem a nossa personalidade transformada de maneira sobrenatural. Porque eu conheço alguns de vocês aqui, e eu sei que antigamente vocês eram uma coisa completamente diferente do que são hoje. Como eu tenho consciência de que se alguns de vocês me conhecessem na época em que eu não temia a Deus,
vocês não iam acreditar que é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, não. É a versão de Deus agora. Mas frutos do Espírito Santo, mansidão, amabilidade, longanimidade, domínio próprio, amor, paz, alegria, em absoluto, não vem de mim, não vem de você, é obra dele. E eu olho para dentro assim e vejo que tem tanta coisa ainda para ele fazer. Mas eu vou perseguir, eu quero, Senhor, eu quero a tua realidade. Eu quero manifestar a tua glória, eu quero ser um coparticipante dessa ressurreição. Voltando ao texto de Coríntios, Paulo vai dizer que o corpo nosso, ele é comparado a uma semente natural. Eu fico impressionado com a clareza de Paulo, porque ele diz assim: insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Ora, pouco antes ele estava discutindo a respeito da ressurreição, porque alguns estavam dizendo que não existia ressurreição dos mortos, morreu, acabou. Aí ele começa a dizer: insensato, você não sabe que o que é semeado não nasce a não ser que morra. Jesus disse isso com outras palavras. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. É o que acontece com a nossa vida. Às vezes a gente não quer morrer. A gente quer se chegar para Deus, mas não quer perder o status que a gente tinha no mundo. Que eu não sei que status é esse, status de vergonha. Que o diabo, eu só vejo o diabo envergonhando gente. É um problema, viu? Mas enfim, não vou nem entrar nisso aí. Mas a gente tem que morrer para nós mesmos, tem que ir para a cruz. E ele diz: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de qualquer outra coisa. Quer dizer, não pense que aquilo que eu sou hoje, ou aquilo que você é hoje, é o que será ressurreto naquele último dia. Porque você vai morrer de um jeito, meu filho, mas você vai ressuscitar de uma forma completamente diferente, transformada, glorificada. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie ele faz da mesma forma. Ele vai citando o exemplo dos animais, vai citando o exemplo das aves, o exemplo dos astros, enfim. E aí, a partir do verso 42, ele continua dizendo: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. O que eu estou querendo chamar a sua atenção nessa noite é que a realidade da ressurreição é muito mais do que apenas um discurso bonito, do que uma retórica para emocionar o coração de vocês. A ressurreição não foi apenas um evento. Ele é a ressurreição e a vida hoje, aqui presente. Desculpa a expressão, ninguém se escandalize, mas em termos é uma energia que nos habita. E que é ativada a partir da busca, a partir da manifestação da fé. Atitudes de fé, palavras de fé. Romanos 8, verso 11.
Mesmo Paulo diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Jesus está vivo, irmãos. Ele é esse poder que flui do céu para transformar a realidade da nossa vida, da nossa história. É isso aqui que nós podemos e devemos celebrar hoje à noite. Talvez a sua vida não esteja do jeito que você gostaria que estivesse. Mas há um poder disponível, se você estiver disposto a renunciar àquilo que não tem relação direta com Ele, para abraçar aquilo que tem relação direta com a vida dele. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, se posicionar em relação àquilo que Ele espera de você. Jesus está vivo. E além de tudo, a gente pode viver essa vida com uma plena segurança e esperança numa ressurreição eterna e total. Não deixe que você seja roubado do melhor de Deus. Não permita que o diabo te distraia. Não permita que Jesus seja despojado do que Ele de fato é. Porque Ele não é o que a religião diz, o que o teólogo diz, o que o pregador diz. Ele é o que está escrito aqui, ó, na íntegra. Ele é o que a palavra diz acerca dele, o testemunho que está registrado aqui. É isso que Ele é. Enquanto nós não tivermos uma disposição séria de buscar essa realidade, nós vamos continuar levando rasteira do diabo, nós vamos continuar sendo pisado pelos homens como um sal que não tem sabor. Enquanto a gente não se decidir a quem a gente quer servir, que estilo de vida a gente quer levar, a gente vai continuar à mercê das crises desse mundo. Quando Ele nos chama para vivermos nele. E claro, você está dizendo que a gente não vai ter problema, não vai ter dificuldade, vai, mas essas coisas não vão nos abalar, não vão nos mover, não é isso que vai motivar o nosso coração, não é isso que vai determinar qual vai ser a nossa postura, mas senão o fato de estarmos muito bem embasados nele, alicerçados nele. Louvado seja o Senhor pela cruz, pelo evento da ressurreição. Mas o evento em si não pode fazer muito por aqueles que não têm a consciência de que ele não é apenas o evento, ele é a própria ressurreição. E está manifesto hoje, vivo hoje, agindo hoje, é o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele pode fazer hoje. É um pecado do qual você não consegue se libertar, um vício, uma enfermidade, um tormento. É um desafeto, uma quebra de aliança. Eu não sei, não há nada que esse Jesus não possa ressuscitar. Não há nada que a vida dele não possa tocar e trazer restauração. A questão é, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Abre os meus olhos, Senhor, leva-me, Pai, a crer, a enxergar. Aquilo que é impossibilidade, o impossível para o homem, para Deus é possível, porque para Ele não há nada impossível.
Queria que você ficasse de pé nessa hora. Porque eu creio que Deus quer fazer algo especial aqui nessa noite. Eu creio que Deus quer nos levar à consciência, e não apenas à consciência do poder da ressurreição, mas à manifestação desse poder em nossa própria vida. Pelo Espírito que Ele nos tem dado. O Senhor deseja nos visitar com esse poder vivificador, com esse poder ressuscitador. Eu imagino que haja pessoas aqui nessa noite cuja fé morreu. Veio para a igreja, sentou-se aqui, mas sem muita esperança de que alguma coisa diferente pudesse acontecer. Eu vou porque fulano está indo, eu vou acompanhar, mas eu não acredito que alguma coisa diferente pode acontecer. Deus te trouxe aqui para avivar outra vez essa fé que habita aí no seu coração. Aqueles para os quais o amor morreu. Não consigo amar, eu não consigo perdoar. A fonte secou. Jesus é a fonte da vida. Ele pode reacender a chama desse amor outra vez no seu coração. O seu poder, uma vez ministrado sobre a sua vida, vai fazer com que rios de água viva fluam do seu interior. É uma linguagem exagerada, essa linguagem do nosso Deus, porque Ele tanto amou que entregou o seu Filho. O seu amor se fala da profundidade, altura, largura, comprimento. É um Deus exagerado de amor por nós. E de repente você está vivendo em aflição, por qualquer que seja a situação, eu não sei, a única palavra que eu tenho a lhe dizer é: se desprenda e se entregue a esse Deus, porque onde Ele chega, o mal tem que sair. Onde Ele se apresenta, a insegurança, a inconstância tem que fugir. Ele é especialista em consertar as coisas, em ajustar as coisas, mas nós precisamos estar debaixo do seu governo, do seu senhorio.